aí, gente, tudo bem? Começa agora mais um episódio do Atualize-se Podcast, o seu podcast de atualidades, onde você se informa de uma maneira leve, divertida, mas sempre com muito conteúdo. Estamos aqui mais uma vez, eu, Aloysio Júnior, com meu grandíssimo amigo e irmão Augusto Neto. Você me apresenta muito bem, sabia? Salve, salve, galera. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Atualize-se. Estamos aqui para esse novo, velho formato, né? A terceira vez que a gente está fazendo nosso episódio mensal de notícias. Aquele episódio que a gente tenta gravar o máximo possível perto do último dia do mês. Fizemos a reunião para roteirizar o que a gente ia falar e mudamos já a porra toda em 2 dias, porque o mundo não para, né, Demorou tanta reunião que eu dormi na reunião. Dormiu na reunião, fiz mídias constrangedoras dele dormindo, babando. Isso é um vacilão. E a gente terminou de fazer, surgiram 2 notícias pelo menos que a gente teve que mudar. Tudo, né? A gente sempre se preocupa colocar com isso, né? Toda vez que tá fazendo, cara, se aconteceu alguma parada amanhã e a gente não conseguiu, aconteceu. Exatamente. Os últimos dias do mês, principalmente, foram especiais. Exatamente. Mas antes da gente falar das polêmicas, das coisas importantes, relevantes do mês de março, os nossos queridos recadinhos do Tio Alô. E é o que a gente sempre pede pra vocês. Para o que você tá fazendo agora, já deixa o seu like nesse vídeo, curte, compartilha. Comenta ao final do episódio o que você achou, se você gostou, se você não gostou. Manda pra gente, é muito importante para que a gente continue produzindo conteúdos como esse. E você sabe, o Atualize Podcast está em todas as redes sociais. Você acha a gente no Instagram, no YouTube aqui, com áudio no Spotify, no TikTok. É só colocar @Atualize Podcast, você vai encontrar a gente. E é isso, meu irmão. É isso. Nossos destaques iniciais, então? Vamos no destaque inicial. Cara, eu acho que a primeira coisa que acho que não dá pra não começar esse episódio dessa maneira é repercutir nos casos aí do noticiário criminal, né, que a gente teve vinculados ao futebol, onde 2 caras que a gente certamente já colou figurinha desses caras, né? A gente já teve como referência quando era mais moleque. Não mais moleque, né? O Robinho ainda pegou um pouco essa época, quando ele era bem novinho. 2002, Mas né? o Robinho e o Dani Alves, né, que foram 2 caras que foram muito importantes pro esporte nacional. E que, se alguém vive numa bolha aí e não tá sabendo, eles 2 estão envolvidos em casos de estupro, né? De acusações, e agora dá pra dizer que concretizadas condenações de estupro. Ambas tendo ocorrido quando eles jogavam na Europa, né? O Robinho quando jogava em Milão, no Milan, e o Dani Alves quando jogava no Barcelona. E contra pessoas europeias e que repercutiram muito mal, tiveram uma série de polêmicas, problemas e tal. Cara, a gente começou a olhar, essas condenações já estavam concretizadas, né? A gente já precisava falar disso há um tempo, mas meio que ao longo do mês de março surgiram essas notícias e surgiram com elas várias questões, né? O Robinho tentando trazer uma pauta de racismo para dentro da discussão para tentar se livrar. O Daniel Alves com polêmicas vinculadas à fiança dele. Então, a gente começou a meio que organizar o que a gente ia falar, né? E você virou para mim e falou, cara... isso que a gente botou ali pra falar lá na hora ficou bom, então escreve em texto pra gente colocar logo no nosso feed. Eu fiz isso, né? A gente colocou lá, fez uma postagem, aquela postagenzinha modelo Twitter. Então acho que é melhor a gente marcar aqui no nosso episódio a nossa posição, lendo, né, esse trecho aí que a gente colocou lá no nosso Instagram. Então vamos lá. Essa semana o noticiário foi dominado pelos casos Robinho e Daniel Alves. Se a justiça os concluiu culpados, não há discussão de mérito pertinente. As ações são consumadas e, portanto, absolutamente asquerosas. No entanto, há mais pontos que incomodam e precisam ser problematizados. O primeiro deles é a relativização desses casos por diversos setores, desde grupos políticos a igrejas das quais esses jogadores já fizeram parte, passando por figuras públicas do próprio meio esportivo que se calaram ou se solidarizaram com os atletas no lugar das vítimas, valendo uma menção desonrosa especial aí ao Neymar. Não me surpreende nada o Neymar ter achado plausível pagar publicamente a fiança de um condenado por estupro. O Neymar é um símbolo de uma geração que é, em média, fútil, superficial, mimada, descomprometida e de ética volátil. Ele não é um péssimo ídolo, ele é um ídolo que grande parte dessa geração merece. O segundo ponto é a argumentação tosca de que uma coisa é o legado do atleta e a outra são crimes cometidos. É curioso ver gente que defende que bandido bom é bandido morto indo por esse caminho. Parece que só se aplica quando o réu não é rico, famoso, ou pior, quando não se identificam com ele e com suas atitudes. Essas pessoas são figurinhas no álbum de crianças que almejam ser como elas. Embora não mereçam mais do que a punição legalmente proporcional,
não podem jamais voltar a serem tidas como referências. Que lição nós queremos deixar disso para os nossos jovens? A de que mulheres são violáveis ou a de que o estupro tem um preço? Então essa foi a posição do Atualize-se. A gente teve uma nova imagem ali publicada depois do momento que a gente escreveu isso, né? Quando a gente escreveu isso, o Dani Alves estava preso lá em Barcelona. E aí, coloca a segunda imagem aí, por favor, Tiagão. O Dani Alves saiu da prisão, né? E a imagem dele saindo da prisão com uma cara assim bem característica, bem marrenta, assim, bem tipo queixo em pé, bem com nariz em pé mesmo, com a cabeça pro alto, assim, uma postura de, tô solto e é isso aí. E, cara, é um cara que teve a fiança dele paga pela primeira vez pelo Neymar, né? Houve toda uma polêmica, a justiça não autorizou o pagamento da fiança, e agora a fiança foi paga nesse segundo momento por mais um jogador de futebol. E aí tem um bastidor, uma questão que eu queria falar sobre isso. Você ia dizer? Eu ia dizer que ele saiu nessa última semana, a gente está gravando esse episódio, com umas 3 pessoas, né? Tava a mãe dele, a advogada e mais um amigo. E ali fora da cadeia tinha uma série de manifestantes, majoritariamente mulheres, movimentos sociais, pessoas com placas, xingando ele. Então, uma imagem, acho que para a história. E eu vi um comentário muito interessante de jornalista esportivo que foi, por mais que ele esteja solto hoje, que o processo ele vai continuar caminhando, né? É uma prisão, é uma soltura para que ele acompanhe o processo em liberdade. Ele pode voltar à cadeia em algum momento, mas ele não está livre das acusações completamente, né? Mas por mais que ele fique solto, que ele esteja em liberdade, eu acho que o que aconteceu não se apagará, sabe? O dia que uma criança, sei lá, o seu filho, daqui a alguns anos, pegar o álbum da Copa e você tem, ou alguns álbuns da Copa que tem o Daniel Alves, ele vai olhar e você vai falar assim, cara, esse cara aqui, ele cometeu um estupro, sabe? Não sei nem dois no mesmo álbum, exatamente, né? Os dois no mesmo álbum. Então, é algo e do lado vai pra o cara que pagou a fiança do estupro. É surreal, assim, na mesma figura, sabe? Isso é muito surreal, tu pensar que ele tá ali. Não se apaga, não tem como. É como você disse, o legado histórico, é um grande futebolista. O cara talvez seja um dos melhores laterais direitos da história do futebol. É o jogador com mais títulos na história do futebol. Grande amigo do Messi, né? O cara que deu mais assistências pro Lionel Messi, que é um dos maiores da história também. E tá manchado para sempre. Não importa o que aconteça, isso não se apaga, né? Eu queria comentar uma coisa que é sobre a questão da fiança, né? Eu sei que o direito à fiança é lícito, né? Ele é previsto e tal, não é ele que eu estou contestando, mas tem um contorno de crueldade aqui dentro desse caso que foi... tentou-se, através da figura do Dani Alves, da defesa dele, fazer um acordo, né, com a vítima, no sentido de dar uma indenização financeira e ela retirar as queixas, né? Lá no início do processo. E a vítima, na época, rejeitou esse acordo porque dizia que não queria dinheiro, ela queria justiça, né? E aí a justiça em questão, na Espanha, aceitou 1 milhão de euros como uma forma de compensação que não vai ser transferida para a vítima, né? Então, a vítima abriu mão de um acordo financeiro favorável porque ela queria ver o Daniel Alves pagar pelo que cometeu. E, na verdade, eu acho que foi pago em dinheiro, né? E não, de fato, em punição. Claro que em exposição e tal, mas, enfim, não tem nem como a gente comparar quais são os prejuízos de ambos os lados nesse caso. E o que eu ia falar sobre o pagamento da fiança, cara, que eu achei uma situação tipicamente contraditória, né, das contradições do futebol, foi quem pagou a fiança, né? Porque o Neymar saiu fora, né? Falou, não vou entrar nessa porque deu uma polêmica danada, o Neymar e o pai do Neymar. E o jogador da seleção da Holanda, que dividiu o clube lá com o Dani Alves, o Memphis Depay, ele pagou e já é o 3º jogador envolvido em caso de estupro que ele dá uma ajuda financeira para pagar a fiança para o cara ser solto, né? E jogadores aleatórios, um outro foi um francês que já jogou com ele e tal. E por que isso me chamou muita atenção? O Depay, durante a última Copa do Mundo, vou chamá-lo assim, né? Ele pediu para todos o chamarem de Memphis, botou na camisa Memphis e fez um texto muito emocionado em homenagem à mãe dele, dizendo que o nome, ele usava o nome Memphis porque o nome Memphis foi o nome que a mãe dele carinhosamente escolheu para ele. E que Depay era apenas o sobrenome de um cara que, apesar de ser o pai biológico dele, saiu fora e nunca participou da criação dele. E, cara, esse texto foi compartilhado muito por mulheres, né? Discutindo a questão dessa síndrome de ninho vazio que você tem, de pessoas que fazem filhos nas outras alienação e somem. parental, né? Alienação parental, sim, exatamente.
E, cara, o cara teve um destaque há pouco tempo atrás por conta de a problematização de um assunto que é tão importante em prol da questão feminina, né? E, porra, eu não sabia naquela época, até compartilhei o texto dele na época, mas naquela época ele já custeava a fiança de acusados de estupro, nesse caso de condenados de estupro, e fez mais uma vez. Então, acho que esse pai fez falta na referência dele do que é ser um homem de verdade. E seguindo, depois dessa pedrada, desse assunto tão tenso, a gente começou o episódio de hoje de uma forma assim mais séria, né? Eu olhei pra tua cara, você estava assim com a cara meio séria. Um assunto mais leve, né? Que foi o Oscar. Dia 10 de março foi a premiação dos filmes do ano passado. E aí o grande vencedor da noite foi o filme Oppenheimer. Um filme que fala sobre a bomba atômica, né? As bombas atômicas que foram criadas pelo Robert Oppenheimer, que é o homenageado desse filme. Inclusive, quando eu fiquei sabendo sobre o filme, eu fiquei pensando muito sobre isso. Falei, cara, vamos fazer um filme homenageando a pessoa que criou 2 bombas que mataram milhares de pessoas. Mas o filme é interessante, assim, ele conta um pouco mais das tramas, dos dramas ali, do processo de criação da bomba, e os problemas que o personagem principal passava. Ponto alto desse filme, pra mim, eu nem gostei tanto do filme, mas o ponto alto pra mim foi o momento em que ele se encontra com o Albert Einstein, né? E eles trocam uma ideia ali, bem rápida. E é o grande premiado da noite como melhor filme, e venceu em outras categorias. O filme que mais me chamou a atenção foi o Zona de Interesse. Esse foi o filme escolhido como o melhor filme estrangeiro do Oscar desse ano. Foram 13 indicações ao Globo de Ouro, Festival de Cannes. E é um filme que fala sobre o Holocausto. É uma temática muito trabalhada na história do cinema. A gente tem centenas de filmes sobre o tema, mas foi o primeiro que eu assisti que foi por essa nuance, né? O Zona de Interesse, ele mostra o Holocausto pela perspectiva de uma família alemã, que o pai dessa família, o chefe da família, ele trabalhava no campus de Auschwitz, e aí ele ia lá trabalhar todo dia e tal, e não mostrava ele diretamente no campo de Auschwitz. Mostrava ele em casa, cuidando do filho, almoçando, se relacionando com a esposa. Então, é um filme que traz a perspectiva do Holocausto a partir de uma família que normalizava aquela situação de milhões de pessoas estarem sendo assassinadas ali naquele momento. Ele ia trabalhar como um cidadão normal. E aí faz a gente pensar um pouco sobre, cara, tinha muita gente ali que vivia naquela Alemanha nazista, que às vezes não sabia o que estava acontecendo, ou sabia e era uma situação assim, normalizada, né? O cara trabalhava, voltava, tirava roupa, a esposa colocava comida na mesa, então o filme passa muito essa ideia, né? E assim, ao mesmo tempo que passa a normalidade, passa o Holocausto como subtexto, assim, total, do filme, assim, mas por um outro lado mostra que o fascismo, o antissemitismo, o Holocausto em si, lá na Segunda Guerra Mundial, era um movimento de massa, né? Sim. Ele tinha alienação, é claro, mas também tinha apoio popular, ao Sim. ponto de as pessoas acharem que estava acontecendo uma Tipo, coisa normal. E quando a gente fala normalizar, não é assim, normalizar de achar que, pô, as pessoas estão achando que é legal. Normalizado porque viviam assim como a gente, que vive aqui na cidade do Rio de Janeiro, normaliza o assassinato, normaliza a polícia subir a favela e matar um monte de gente, chacina e tal. Então era algo normalizado mesmo, o genocídio de tantas pessoas. Tem cenas assim, ele passa um pouco do campo de Auschwitz, tem fumaça saindo, você vê a fumaça, você vê gente gritando e tal, mas não aparece diretamente o que estava acontecendo ali, né? Então, um filme bem interessante, assim, foram os 2 destaques para mim do Oscar 2024. Com certeza. Cara, teve mais um destaque que a gente colocou aí pra gente comentar, que foi sobre o 20 Dias em Mariupol, né? É a segunda vez, inclusive, que a gente tem um documentário relacionado à questão da guerra da Ucrânia ou de alguma forma russa e tal, atual, seguido, né? Em 2023 a gente teve a vitória do documentário do Navalny, inclusive foi homenageado, né? Que morreu, a gente falou no último episódio de notícias. E a gente teve agora o 20 Dias em Mariupol, que fala dos 20 primeiros dias do conflito, né? Lá na Ucrânia. Mariupol é uma cidade ucraniana. Então, vale um destaque aí para pegar um gancho daí, né? Pra gente falar no nosso próximo quadro, nosso primeiro quadro fixo do dia de hoje, que é o xadrez dos conflitos. Então, a gente tem atualizações importantes aí, tanto sobre a Ucrânia, quanto sobre o conflito de Gaza. Então, e aí, Alô, o que você conta de novo sobre chegamos aí conflito? ao 6º mês de conflito, né, desde que o Hamas invadiu a faixa de Gaza no dia 7, invadiu Israel no dia 7 de outubro de 2023, levando à morte de 1.200 pessoas. Desde então, Israel começa a fazer uma série de bombardeios e entra no território de Gaza. A gente tem falado muito sobre esse conflito nos últimos meses. O Atualice tem trabalhado, tem trazido muito esse tema.
e explicado para você se está acontecendo. Nós temos um episódio sobre o conflito, sobre a guerra, então depois assista Episódio lá. 19. Exatamente, episódio 19, tá bem legal. E aí, o que está acontecendo agora nesse momento? Primeiro, chegamos ao número de 32 mil mortes na faixa de Gaza, desde que há essa incursão do exército israelense. O exército vem avançando em direção à cidade de Rafah, que é aquela que está ali no mapa vermelhinho, assinalado. A população da faixa de Gaza, que é mais ou menos de 2,3 milhões de pessoas, 1,5 milhão estão nessa cidade agora, uma cidade pequena, muito pobre. E a população está ali, né, imprensada entre o exército que está de um lado e o Egito que está do outro lado. A passagem é fechada, essas pessoas não conseguem passar por ali. E o grande medo que existe agora é de um ataque israelense. Que, segundo o governo israelense, o ataque vai acontecer em breve, né? A gente tem falado bastante sobre a carnificina que seria se Israel adentrasse esse território nesse instante. Só um parêntese pro Netanyahu, né, que disse que depois do Antony Blinken, né, o secretário de Estado americano, dizer que o ataque, né, seria um atentado, seria uma questão humanitária e tal, ele disse que o ataque vai acontecer com ou sem a anuência dos Estados Unidos. Exatamente, né? Então... Exatamente. E aí, cabe lembrar que os muçulmanos estão passando pelo mês do Ramadã, que é o mês sagrado dos islâmicos, então é um momento muito importante, assim, muito tenso da guerra, esse de agora. Por outro lado, a gente tem as questões políticas ali, o que está acontecendo? O Conselho de Segurança está ali, lembra que o Conselho de Segurança é o órgão mais importante da ONU, tem 15 países, 5 membros permanentes, 10 temporários. E o Conselho de Segurança ele está negociando ali, discutindo acordos de paz, né, tentativas de um cessar-fogo para a região. Os Estados Unidos propôs um acordo de cessar-fogo. Esse acordo foi negado pela Rússia e pela China. É interessante falar disso porque os Estados Unidos vem negando diversos acordos de paz, inclusive um acordo feito pelo Brasil, quando o Brasil ainda era membro temporário. O Brasil fez um acordo, os Estados Unidos vetou esse acordo. E agora os Estados Unidos veio com um acordo próprio. Por que foi negado? Por dois fatores. Primeiro, que a Rússia e a China consideraram uma hipocrisia dos Estados Unidos, uma vez que ele está negando outros acordos e vetando outros acordos. E por outro lado, esse acordo feito pelos Estados Unidos não deixava claro como seria o cessar-fogo. Dizia que o cessar-fogo seria condicionado à devolução dos reféns. E a Rússia e a China acharam que isso abria brecha para Israel continuar atacando. Na mesma semana, isso agora, tá? Um outro acordo foi feito lá, e aí liderado pelos 10 membros temporários, com destaque para Moçambique, né? Que foi o autor do texto. E aí, esse novo acordo não foi vetado pelos Estados Unidos. Foi um acordo aprovado com 14 votos a favor, e os Estados Unidos se absteve. Então, a gente tem um plano de cessar-fogo, e é importante lembrar que quando é o Conselho de Segurança que cria uma deliberação, os países que fazem parte da ONU são obrigados a adotar. Então, teoricamente, Israel é obrigado a adotar o plano de cessar-fogo da ONU agora, independentemente se o Hamas vai devolver os reféns ou não. O cessar-fogo está estipulado. É claro que também no texto está a obrigação do Hamas de devolver os reféns dali, né? O que vai acontecer agora? Israel vai parar de atacar? Ao que tudo indica, não, tá? O ministro das Relações Exteriores israelense já disse que não vai adotar a deliberação da ONU. A gente sabe que quando... mas o que acontece, Luiz, se um país disser não para o Conselho de Segurança? Aí a ONU vai discutir se vai ter uma intervenção militar. Eu acredito, agora análise nossa, que a ONU não vai fazer isso. Não vai passar uma intervenção. Exatamente. Não vai ter uma intervenção porque vai ser vetado pelos Estados Unidos, óbvio, né? Mas é algo assim bem importante, bem sério ali, essa questão do acordo de paz, cessar-fogo. Isso é uma esperança, né? A gente tem uma esperança de que a guerra possa estar em um momento assim, tem a tensão do ataque a Rafah, mas ao mesmo tempo tem o cessar-fogo que pode ser que alguma coisa aconteça de positivo nos próximos dias, né? Só tem alguns detalhes aqui adicionais. Primeiro que o cessar-fogo que foi aprovado, ele foi o cessar-fogo durante o Ramadã, né? E o Ramadã ele vai até meados para o final de abril. Então, a gente tem basicamente um prazo 9 de abril, exatamente. Tem meados, né? Meados para início, na verdade. Então, a gente tem, na verdade, mais umas 2, 3 semanas só de paz, caso a paz seja adotada. Então, quer dizer, a gente já teve cessar-fogos menores antigamente, de 2, 3 semanas ia ser
inédito desde o início do conflito, mas de qualquer forma não resolve, né? Só apazigua um pouquinho a questão humanitária. E um detalhe só também é que o Hamas, ele concordou com o cessar-fogo e a devolução dos reféns, né? Então, o que o Hamas quer agora no acordo é que Israel devolva os palestinos que estão presos desde que a guerra começou. Israel prendeu milhares de palestinos, principalmente lá da Cisjordânia. Então, o Hamas devolveria os reféns desde que Israel devolvesse os prisioneiros e o cessar-fogo fosse, de fato, assinado em definitivo, né? Os Estados Unidos mudou uma questão do texto, né? O texto lá, feito pelos 10 membros temporários, era cessar-fogo é indefinido. E aí os Estados Unidos mudou para cessar-fogo de longa duração. Tipo, uma mudança simples, mas que na geopolítica vale muita coisa, né? Só um destaque final aqui é que o cessar-fogo é uma deliberação clara da ONU que é mandatária, como você falou, que precisa ser cumprida obrigatoriamente. Mas também houve uma como essa, por exemplo, determinando em 1947 que Jerusalém era território internacional e iria ser militarmente ocupado pela ONU, né, e que, portanto, você não teria nem os árabes e nem os israelenses tendo direitos militares sobre Jerusalém. Jerusalém seria basicamente ocupada por ambos, porém militarmente protegida pela ONU. Essa resolução jamais foi aceita e acatada por Israel, e Israel está aí até hoje, 80 anos depois praticamente, impune em relação a isso. Então não seria muita loucura imaginar que o Netanyahu simplesmente ignore esse cessar-fogo, e se ignorar, assim, o que você vai ter? Os Estados Unidos apoiando um ataque contra Israel. A gente já conversou, se você não entende essa relação, volta lá no nosso episódio 19, como a Lu falou, que isso não vai acontecer, definitivamente. Exatamente. Impossível. Impossível. E a gente teve algumas questões humanitárias aí. Sim, que eu acho que é a parte, né, mais importante. Exatamente. Né? A gente teve algumas imagens chocantes aí ao longo desse mês de março, né? A primeira delas foi essa, onde a gente tem lá bem no início do mês, quem tá vendo agora o episódio deve já achar isso notícia antiga, mas é porque andou muita coisa em março, né? Lá no início do mês a gente teve uma série de pessoas desesperadas, centenas de pessoas desesperadas por ajuda humanitária, por alimento, remédio, água potável, gás, enfim, que foi lançada ali sobre as praias próximas a Rafah, e simplesmente as pessoas se amontoaram em torno dessas ajudas humanitárias. E a gente teve ali o exército de Israel através de drones, essas imagens, por serem hoje de drones, estão vazando, fazendo basicamente tiro ao alvo. Então você teve praticamente 100 pessoas ali, estima-se, mortas, num momento em que a gente tem o completa barbárie, né, sendo apresentada ali, onde basicamente as pessoas estavam buscando ajuda humanitária, não havia risco algum, e inidentificáveis, não dá pra dizer que, não, é porque tinha alguém do Hamas ali no meio e a gente atirou. Não, eram pessoas que simplesmente estavam desesperadas por comida e remédio e que foram mortas covardemente por alguém que estava sentado numa poltrona como a minha, assim, num computador, comandando remotamente um drone. E a outra imagem que chamou muita atenção, essa próxima, foi agora, mais pro final do mês, né, quando você teve várias, né, ao longo do mês, na verdade. Teve o cara que Israel, assim, naquela imagem olhando de cima mesmo, assim, com o drone, como se fosse uma foto aérea mesmo, tinha um cara andando com uma bicicleta do lado, né, empurrando a bicicleta, e a bicicleta olhando de cima parecia uma coisa comprida, assim, né? E aí Israel explodiu o cara, e depois que a imagem vazou, disse que assumiu o erro, mas disse que tinham identificado inicialmente como um lança-granadas. A bicicleta, irmão. Bicicleta e um lança-granadas, assim, é contestar nossa inteligência de que aquilo foi confundido. E agora a Al Jazeera, né, a rede árabe de notícias, ela divulgou algumas imagens. Na verdade, isso daí que você está vendo na tela são prints de vídeos, né? Não, anterior. São prints de vídeos, onde os vídeos são assustadores. A gente não trouxe, até porque cada um tem a escolha de ver ou não ver, mas esse grupo de pessoas andando no meio do nada, ninguém aparentemente armado, alvos que não dão para também identificar, e simplesmente sendo explodidas, e voando pedaço de gente para tudo que é lado. E aí uma das pessoas sobreviveu, foi andando meio mancando, meio se arrastando, e aí dá o zoom, assim, bem perto lá para um drone e explode a pessoa também. Então, quer dizer, a gente tá numa situação, cara, que você falou do zona de interesse, onde a gente vê como subtexto o genocídio, e o que a gente tá vendo na faixa de Gaza hoje em dia, ali na próxima Rafah hoje em dia,
de uma maneira muito explícita, né? A tecnologia deixando muito claro, né? Colocando vídeos que viralizam na internet, com a gente vendo esse tipo de coisa. Então, assim, reforçando a ideia de que o que tá vendo ali é um genocídio. Você usou a palavra genocídio e não é uma palavra que a gente está usando. A gente não criou essa coisa na nossa cabeça, né? A conselheira dos direitos humanos da ONU escreveu como genocídio. E assim, escrito. É um genocídio que está acontecendo. Além disso aí, a gente teve o que me chamou muita atenção foi o caso de uma criança correndo no meio de um bombardeio que está tendo no hospital, né? O maior hospital de Gaza está sendo atacado, 140 pessoas morreram, além de membros do Hamas, médicos, pessoas comuns que estavam ali. E aí uma criança que perdeu os pais, estava correndo na rua e gritando, não aguento mais, Deus nos ajuda, não aguento mais, eu vou morrer, eu tô cansado, eu só quero minha casa. Era uma criança de uns 6, 7 anos, né? Chamou muita atenção isso. E um outro caso é da ajuda humanitária, né? Como você mostrou lá anteriormente. A gente mostrou o mapinha. Volta um pouquinho, Thiago, lá no mapa. A ajuda humanitária, ela está entrando hoje em dia por espaço aéreo, né? Os aviões passam ali, vindo de alguns países no entorno, Jordânia e tal, Catar, e estão jogando por paraquedas comida porque o espaço marítimo é controlado por Israel e a fronteira terrestre também. Então, além do genocídio direto, né, dos bombardeios, dos ataques, como a gente viu, ainda há o fato de mais da metade da população estar morrendo de fome, né? Então não é somente um ataque direto de um exército que está ali. A gente falou de 30 mil pessoas. Israel já assumiu, 32 mil pessoas, eu falei no início. Israel já assumiu que matou até agora cerca de 10 mil combatentes do Hamas. Então há ali Israel assumindo que no mínimo matou 20 mil pessoas que não tem nada a ver. No mínimo 22 mil pessoas que não tem nada a ver com nada. Duas coisas. Uma que é o cúmulo, foi um caso de um paraquedas que abriu de lado, né? Abriu meio torto de uma ajuda humanitária dessa e o caixote caiu em cima das pessoas. Teve gente que morreu com a ajuda humanitária caindo na cabeça deles, né? Numa velocidade que não era de paraquedas. E, cara, a declaração do rabino israelense, né? Que você teve agora nesse mês de março, dizendo que se lá no conflito de 2014, que tinha sido o último grande conflito ali na região, tivessem sido mortos todos os bebês palestinos em Gaza, a gente não teria hoje jovens militantes do Hamas ameaçando o povo judeu. Então, assim, essas declarações e essas ações, elas estão cada vez mais, assim, assustando pela normalização do absurdo, né? E é importante deixar claro, para quem está assistindo, a gente tem reiterado isso todas as vezes, é que a gente está falando de uma extrema-direita, a gente está falando de um governo e não de judeus ou de israelenses, né? A gente está falando de um governo de extrema-direita, de um rabino de extrema-direita, de uma galera de fato dentro de Israel que defende o genocídio, que defende que tem que matar os bebês mesmo. E existe essa pessoa, tá? Assim como existe o Hamas, né? Importante você dizer que existe essa pessoa. Essa pessoa não são todas as pessoas de ambos os lados. E parece que de um lado, quando a gente diz que existe essa pessoa, isso é lido como antissemitismo, como se a gente estivesse falando de todo o povo judeu. Mas do outro lado, a compreensão simples de que 30 mil menos 10 mil atestadamente do Hamas dá 20 mil pessoas que não tem nada a ver com essa merda. Sim. Então, assim, é uma coisa que não dá pra ficar tranquilo sobre isso. E a gente teve atualizações também na guerra Rússia-Ucrânia, né? A guerra Rússia-Ucrânia completou, não sei se a gente falou isso no último episódio, mas ela completou 2 anos, né? No último mês. E é uma guerra que parece não ter fim, que não está perto do fim. A gente tem analisado aqui, nós dois, que a guerra Israel invadindo Gaza está mais perto do fim do que a guerra Rússia e Ucrânia. O que está acontecendo agora? A Ucrânia está cada vez mais bem armada, isso é um fato, né? Os pacotes de ajuda dos Estados Unidos continuam acontecendo em larga escala. Há pacotes de ajuda da França, há pacotes de ajuda do Reino Unido. A Alemanha agora parece estar se movimentando um pouco mais. Então a Ucrânia está muito bem armada. E a Rússia, por conseguinte, está atacando com tudo, né? Na última semana, a Rússia fez um grande ataque a 2 usinas hidrelétricas ucranianas. A maior usina do país foi atacada. A imagem que vocês estão vendo agora. E pela primeira vez, o Vladimir Putin assumiu que está em guerra. Desde então ele vinha falando que estamos ali contendo a invasão ucraniana, estamos combatendo os nazistas ucranianos. E agora o Putin assumiu que realmente a Rússia está em guerra. O que vai acontecer nos próximos meses? A guerra está centrada na parte leste da Ucrânia.
A região chamada Donbás, a região mais russófona. A gente tá falando de Donetsk, Mariupol, que você citou, Luhansk, são cidades que... Kherson, Odessa, então... A guerra acontece ali. Grande parte da população que vivia nessas cidades, ela se deslocou. A Ucrânia é hoje o país que tem mais deslocados internos no mundo e é o país com mais refugiados também, superou a Síria, agora recentemente. São cerca de 6 milhões de pessoas atravessaram a fronteira e foram em direção à Polônia e outros países no entorno. Um aluno até me perguntou assim, falou, Luiz, por que os ucranianos são... Você acha que os ucranianos são mais bem aceitos do que os árabes na Europa? Aí eu dei uma risada assim na hora. Inocente. Ele deu uma risadinha e falei, cara, eles são simplesmente europeus e brancos, né? Não são negros nem árabes como o nosso querido deputado brasileiro lá falou em Portugal, que a Europa é branca, a África é preta e tá tudo bem com isso. Então, você tem um grupo de refugiados muito importante, muita gente deslocada interna ali, e a guerra está num ponto de tensão máxima. Tensão máxima por quê? A Rússia está mais agressiva, a Ucrânia está muito bem armada, e pode ser, meu amigo, que a guerra se torne espacial. Por quê? Achei isso muito surreal. Muito surreal. Quando começou o conflito, uma das primeiras coisas que a Rússia faz é uma estratégia muito interessante de guerra, lembra do Yves Lacoste, né? A geografia serve antes de mais nada para fazer a guerra. E uma das coisas que o Putin faz é cortar os canais de comunicação de internet ucranianos, né? Então isso é uma estratégia interessante porque você não teria como ter comunicação entre as tropas e os soldados ficariam meio cegos em campo de batalha. E aí o senhor Elon Musk, a gente gosta de falar dele aqui nesse podcast, ele se colocou à disposição da Ucrânia ao ceder os seus satélites da Starlink. O Elon Musk é a pessoa, e contando estados, que mais tem satélites na órbita da Terra em todo o mundo. Mais do que os Estados Unidos. É surreal tu pensar nisso, né? Se você pensar, os Estados Unidos têm 8 mil satélites, 5 são o Elon Musk. E o Elon Musk cedeu ali a sua estrutura da Starlink para que a Ucrânia tivesse acesso à internet, para que as tropas pudessem se comunicar, se conectar e tal. E aí o Putin, esse mês agora, em março, declarou que vai, se o Musk continuar cedendo internet livre para a Ucrânia, ele vai atacar os satélites do Elon Musk. Ou seja, estamos perto de ter um Star Trek, um Star Wars acontecendo. Não, surreal. Quando você me falou isso, não tinha acompanhado essa notícia, você me falou. E aí ele falou, não, porque ele vai derrubar o satélite. Aí eu tava assim, digitando outra coisa lá, quando a gente tava fazendo a reunião. Eu falei, não, peraí, derrubar o satélite lá fora da Terra? Aí você pô. Eu falei, caralho, Star Wars, mano. Star Wars, Bizarro. E a última coisa dessa questão da Rússia é interminável. Interminável março da Rússia, a gente chamou esse bloco, né? A Rússia, ela... Teve o caso do Macron, né? Vocês estão vendo ali a foto, olha a foto do Macron lá, que maravilhoso. Vocês você sabem achou ele que... maravilhoso? Não, a gente falou no último episódio. Não, a foto é maravilhosa. No último episódio, a gente falou sobre isso, que o Macron endureceu o discurso, né? Hoje ele é dos líderes, tirando o Biden, que chamou o Putin lá de xingamentos impronunciáveis aqui. Mas dos líderes europeus, o Macron é o que está mais assertivo em relação à guerra, é o que está agora endurecendo o discurso. E é claro, o Macron, ele não pode mais se reeleger, ele está em último mandato, e ele está tentando ali criar um fato novo, né? E ele, num encontro com outros líderes da União Europeia, e o Antony Blinken estava também, ele disse, a França vai mandar tropas para defender a Ucrânia. E aí todo mundo ficou assim, tipo, e ele não falou a França, ele falou, nós, aí a galera, não, nós porra nenhuma. Você. Nós é muita gente. Nós é muita porra nenhuma. E aí, ele tá ali endurecendo o discurso, mandar tropas e tal. O Putin já disse que se a França ou qualquer país europeu enviar tropas para a guerra, isso vai virar uma guerra nuclear. E ele vai usar as bombas nucleares que tem. Lembrando que a Rússia é o país que mais tem ogivas nucleares em todo o planeta, mais do que os Estados Unidos. E aí, essa semana saiu uma foto maravilhosa do Macron treinando boxe. E aí, por que a gente trouxe essa imagem? Porque, o Macron... Não, o Macron não é um atleta de boxe. Ele fez essa imagem e fotos oficiais, tá? Não foram fotos criadas por um paparazzi. Ele contratou uma pessoa para tirar fotos dele treinando boxe. Porque aquela ideia do homem viril, né? O Putin tem muito essa retórica de, foto em cima de urso e foto sem camisa. Sem camisa Putin, na neve. O Putin eu conheço um cara que já tirou foto sem camisa na neve. Este animal. Eu mesmo. Mas não foi fazendo pose. Não, foi de cueca rosa. Não, foi de cuequinha, tava de calça. Tava uma merda. E aí, vocês estão ligados, vocês já viram essas fotos do Putin, né? O Putin é faixa preta, acho que de judô ou de sambo, uma porra dessas. Ele é faixa preta de alguma luta. Acho que é sambo, que é uma luta russa lá sambo? E tal.
Existe uma luta chamada Sambo, que é Nunca tinha que é ouvido uma falar. luta russa. E aí o Putin, ele é faixa preta. Pesquisa aí, Thiago. Putin é faixa preta de quê? Judô. Então tu imagina uma luta Putin e Macron. Seria maneiro, né? A gente não Tu tá nessa aposta em vibe quem? agora de youtubers versus... Porra. né? Vamos resolver essa porra agora na porrada? Essa porra na mão. Quem perder, tira as tropas. Entrega o território. Mas essa foi a foto da semana. O Macron fazendo ali um treininho de boxe para enfrentar o Putin na pancadaria. É isso. Fazendo a pose que Macron perdeu a guerra, né? Pegou a referência? Ou seja, exatamente. Não, assim, história de França entrando na Rússia não tem muito sucesso, não, né? Só lembrar do Napoleão que se fudeu lá. Mas a gente tem a carinha do Putin. E temos coisas políticas internas da Rússia, Sim. né? Além Cara, da guerra, tem coisas que aconteceram dentro da Rússia. Exatamente. Cara, a gente pensou em algum momento, né, que esse episódio que a gente tinha pra falar sobre a Rússia, o principal eram as eleições. A gente, claro, vai falar das eleições. O Putin está reeleito. Reeleito, né? Eu falei um dia desse, o Putin está reeleito. Alguém virou pra mim e falou, reeleito, né? É mais ou menos isso aí mesmo. E, cara, a gente não teve só isso, né? Teve atentado agora no dia 23 lá em Moscou e tal. Então, cara, são assuntos que, claro que guardam alguma conexão, mas são coisas que realmente têm que ser olhadas em caixinhas separadas. Então, começando pela reeleição do nosso digníssimo Vladimir. O Putin foi reeleito com incríveis 87,4% dos votos, né? Um fenômeno. E um fenômeno eleitoral, onde a gente tem basicamente aí um cara que tá no poder entre idas e vindas e gambiarras desde 2000, né? Com poucas Mais precisamente 1999, que foi o último, assim, no último dia de 99. Exatamente. O Yeltsin saiu e ele assumiu. Surreal. E a gente tá falando aí de um cara, então, que tá desde 1999 entre idas e vindas no poder. E que, cara, certamente, estando agora em 2024, ele reeleito. E reeleito para um mandato de 6 anos, onde ele ainda pode ter mais um mandato para frente, podendo chegar até 2036, né? A gente está diante de um fenômeno que, por mais que a Angela Merkel, por exemplo, lá na Alemanha, tenha ficado 16 anos no poder, aquilo tudo estava dentro de um script, dentro de um conjunto de limites, de regras e tal, onde na Rússia parece não haver mais. Então, basicamente, você tem uma oposição que controla a mídia, uma oposição que controla institutos de pesquisa, você tem opositores com um histórico longo, aí a gente falou do Navalny, né, na semana passada, no mês passado, na verdade, onde opositores ou são impedidos de concorrer ou são muitas vezes perseguidos, expulsos da Rússia, assassinados, presos, enfim. Então a gente está diante de uma situação que acreditar que esses 87% aí, de votos associados a essa reeleição do Putin, eles são legítimos e democráticos, é no mínimo inocência, né? A gente tem a frase do Brizola, histórica lá, que ele disse que se alguma coisa tem rabo de jacaré, corpo de jacaré, cabeça de jacaré, olho de jacaré, boca de jacaré, porra, é um jacaré, né? Então, existe um pudor aqui no Brasil, a esquerda e a direita, de chamar o Putin de ditador. E, basicamente, cara, a direita, porque ele tem figuras muito típicas, né? Daquela figura do líder de extrema-direita nacionalista atual, de um Orbán da Hungria, de um Bolsonaro, de um Donald Trump, de um Erdogan da Turquia, aquela figura do cara que quer se protelar no poder, faz um discurso mais autoritário, mais autocrático e tal. Além das questões de conservadorismo, né? Putin é um Sim. cara muito dali da família, da igreja, muito próximo ao patriarca agora, da Rússia. A gente nem falou isso, mas recentemente agora o movimento LGBTQIAPN+, foi colocado na Rússia como organização terrorista e extremista. Sim, né? sim. Então, assim, tem todo o diálogo com a direita internacional nesse sentido, mas, assim, apenas quando convém, evoca uma memória da União Soviética que faz a esquerda brasileira, ou a esquerda é muita gente, uma parte da esquerda brasileira ter uma certa dificuldade quando olha ali a Rússia junto com a China e tal, e acho que meio que não, é do outro lado em relação aos Estados Unidos, e cara, a gente tem que olhar os fenômenos e as figuras dos agentes políticos do jeito que eles são e pelo que eles apresentam, né? E olhar o mundo dessa forma é olhar o mundo muito quadrado, né? A gente aqui faz uma análise de que o mundo é complexo pra caralho. O Putin hoje é aliado do Xi Jinping por uma questão básica de anti-Estados Unidos, anti-Ocidente. Mas o Putin é de direita. Putin é de direita conservadora.
Não é direita liberal, porque agora a galera do MBL, Partido 1, tá se coçando na cadeira ouvindo isso que eu tô dizendo. Putin é direita conservadora, ele é um homem de direita, apesar de ter vindo da KGB, apesar de ter vindo lá do pai dele era do Partido Comunista, a gente falou disso no nosso episódio, que é o primeiro desse podcast, né, do Rússia e Ucrânia. Então ele é um cara da direita. E a gente aqui não tem o pudor de dizer que o Putin é um ditador e o Maduro é um ditador. E é isso, entendeu? É o que eles são. Assim como todas essas figuras que você citou aí. É interessante pensar que o Putin ele tem um apoio popular muito grande. Eu até acredito que ele venceria as eleições se elas fossem de fato democráticas. A gente nem pode afirmar que elas não foram, mas são não democráticas. Porque 87 é bizarro, ninguém conseguiria 87%, 87,4% dos votos. E né? O que a gente está afirmando aqui não é que teve fraude eleitoral, aquela retórica de sempre. Simplesmente quando você só autoriza a concorrer os candidatos que você enxerga como inviáveis, é mole você que não fale mal do governo. Exatamente. Os 3 que estavam lá como candidatos da oposição falavam bem da guerra da Ucrânia, não criticavam o Putin. É surreal. Além do fato de que as mídias, como você falou nisso, são controladas pelo Estado. Então, tudo que passa para as pessoas na Rússia é o que o governo quer que passe. Aí me perguntam assim, mas não tem internet, eles não têm acesso? O Telegram, que é uma empresa russa, foi expulsa da Rússia porque se falava mal do governo na rede social. Ah, mas eles não têm acesso ao Google, ao Instagram? Tem, o Estado tem um controle ali de mídia que está acontecendo. Só que as pessoas mais humildes, mais simples, é a televisão, como acontece no Brasil. As pessoas acham que a internet ela é difundida para todos os lugares e todo mundo tem acesso, é uma parcela pequena de uma classe média que tem acesso a isso, uma informação um pouco mais qualificada, mas a grande massa russa tem acesso à informação que o governo dá, né? É claro que ele acha que ele venceria as eleições, mas com essa margem é inacreditável. 87, não. Se ele ficar aos 36 anos, cara de pau, né? Até 2036, você falou aí, ele vai ficar mais tempo que o Stalin. Tipo, é bizarro. Não, até 2030, acho que já vai bater. O 2029 ele já passa o Stalin. Isso aí. Cara, e assim, por exemplo, você citou o Maduro aí ainda agora. O Maduro, a gente tá gravando esse episódio, é bom datar essas coisas, né? A gente tá gravando esse episódio no dia 26 de março, terça-feira. E ontem, dia 25 de março, a gente teve a oposição venezuelana, que vai ter eleições em julho lá, reclamando que o site do TSE de lá, né, onde eles imputam lá as candidaturas para poder inscrever as chapas, não estava funcionando, sendo que eles não protelaram prazo. Então o site não está funcionando há dias, vencia o prazo ontem e simplesmente eles não conseguiam, olha que ridículo, inscrever as candidaturas, inscrever as chapas. Então assim é mole, irmão. Assim, eu sou reeleito com 99% dos votos, que eu só vou deixar votarem e ter como opções as pessoas que estão de acordo ali comigo. Um caso parecido com o do Putin é do Bukele lá, de El Salvador, que foi eleito com 85% agora. Tem apoio popular, a maior galera gosta do cara, porque ele tá combatendo a criminalidade. 85%. Nem se fosse assim, votação pra quem vai continuar sendo o host do Atualize, a Luiz e Augusto. Não vai ser 85%, entendeu? Acho que vai ter gente que vai votar pra botar alguém no teu lugar aí. Fica no meu, né? Bom, cara, então assim, a gente tá diante de um fenômeno que você pode dizer que não é uma ditadura clássica, não é uma quartelada, não foram pra rua com tanques e tal, mas como diz o Steven Levitsky, né, as democracias morrem de um jeito mais sutil hoje em dia, né? A gente tem essa protelação no poder e aí você vai aparelhando as instituições, você vai cada vez mais STF, meio judiciário, polícia, todo mundo só concordando contigo e tal. E, cara, você vai conseguindo fazer cada vez mais absurdos aí, continuar no poder. A gente chegou ao absurdo mais absurdo, talvez, dessas mudanças de regra, que foi o Putin em 2020, reeleito lá em 2020, em 2018, né? Aí em 2020 ele fez uma reforma constitucional. E ele teve a cara de pau nessa reforma constitucional de impor agora um limite fixo, e agora a Rússia tem, de 2 mandatos de 6 anos, um limite de 2 mandatos de 6 anos, só que contando que dali para trás nada contava, né? Então o mandato em curso dele de 18 até 24 não contou, né? Então ele tá entrando agora para o primeiro mandato dele, né? O Putin foi eleito incrivelmente para o seu primeiro mandato de 6 anos, né? Diante da nova Constituição
russa, é claro. Então, se ele for reeleito, acho que essa é uma condição que é quase óbvia. Né, quase óbvia. Se ele for reeleito lá em 2030, né? Ele ficaria até 2036 e aí ele sairia do poder talvez com 83 anos de idade, né? Pode ser que ele não saia do poder. Tu tá sendo... Pode ser que ele não saia do poder, pode ser que ele saia com 83, mas assim, considerando todas as mudanças que já foram feitas para protelar, eu acho que a melhor aposta hoje é que o Putin ou vai morrer no poder, ou então ele vai ficar até bem velhinho, bem senil. Se ele já tá fazendo as merdas que tá ainda mais jovem, tu imagina um Putin com 90 anos, né? Com a mania dele, né? Em cima do urso dele lá com bombas nucleares. Então, complicado. É isso. E teve também o caso do atentado, né? Que a Rússia sofreu agora no último final de semana. Você falou aí, a gente tá aqui no dia 26 de março. Então, no último final de semana teve um atentado lá na Rússia, acreditado ao Estado Islâmico, ao ISIS. E é interessante a gente falar disso, a gente acabou de falar de guerra agora, que muita gente acha que Israel vai eliminar o Hamas matando os membros. Esses grupos extremistas, dificilmente eles são eliminados se a violência continua nesses territórios. Né? A Al-Qaeda, o Bin Laden morreu, o ISIS teve o Abu Bakr al-Baghdadi, também foi morto, que era o líder, né, do Estado Islâmico. Só que esses grupos eles são células. O ISIS que atacou a Rússia agora, não sei se vocês viram, mas teve um atentado a um centro comercial ali, um cinema, uma casa de show. Uma casa de show. E morreram... Entraram 5 pessoas metralhando todo mundo, ainda depois incendiaram, jogaram granadas e tal. Exatamente. São quase 140 vítimas. 140 vítimas. E é interessante uma análise nossa aqui sobre isso, que esses grupos extremistas hoje trabalham com células. Eles não têm uma sede mais. O Estado Islâmico tentou fazer isso, né? Criar um Estado, de fato, ali na Síria, Iraque. Só que eles trabalham com células. Então, o Estado Islâmico tem o ISIS, chamado ISIS-K, que é uma célula do ISIS que atua ali no Tajiquistão, Cazaquistão, que é aquela Ásia Central muito próxima à Rússia, né? Que são ex-repúblicas soviéticas. Exatamente, ex-repúblicas soviéticas. Então, foi um atentado surreal. E o Putin deu uma declaração que a gente estava conversando, né? Ele falou que vão ser aniquilados todos eles. Todos envolvidos, né? É importante lembrar que grupos terroristas como esses islâmicos, eles não são aliados da Rússia porque eles são contra os Estados Unidos, né? Que as pessoas pensam isso. Não, é interessante que as pessoas criam essa coisa binária, né? Tipo, os Estados Unidos estão do lado de Israel, estão contra os grupos islâmicos. Aí, então, os grupos islâmicos, como os Estados Unidos também estão contra a Rússia, então quer dizer que necessariamente a Rússia e esses grupos islâmicos são amigos. Aí você vai olhar ali para a atuação russa contemporânea, puxando 40 anos para cá, assim, ali na região do Oriente Médio. A Rússia, ela tem um histórico de ter ocupado o Afeganistão e ter ido contra o Talibã, né, na época, que era o grande rival dela, que é o grupo que hoje voltou para o poder com a saída dos Estados Unidos. A Rússia é grande aliada do regime do Bashar al-Assad na Síria, né, onde justamente hoje está a maior parte do território do Estado Islâmico e briga com o governo sírio, então é rival, portanto, do governo russo. E a gente tem essas conjunturas, assim, que elas não são um time de colete azul, um time de colete vermelho, como na época da Guerra Fria, né? Mais ou menos como a gente falou ali, da composição também dos conflitos anteriores, aqui a gente também tem uma complexidade muito grande, né? Porque você está acostumado a pensar Estado Islâmico contra a França do Macron. Estado Islâmico contra os Estados Unidos, né, de uma forma mais habitual. Aí quando tem um atentado lá, todo mundo já quis associar com o quê? Com a guerra da Ucrânia. Aí todo mundo na Ucrânia que vive todo dia falando mal do Putin, reclamando, dizendo que é guerra mesmo e tal, não sei o que, falou, isso tem nada a ver com essa porra, hein? Porque, de fato, parece que não tem nada a ver, né? E aí esse atentado falou, mas por que o Estado Islâmico iria querer fazer isso? Cara, dentro, a antiga União Soviética eram, na verdade, 15 repúblicas, né? Onde uma era a Rússia e outras 14 se tornaram independentes quando a gente era vivo, em 1991, né? E dessas 14 repúblicas, quase 10 delas são de maioria islâmica, entre elas o Tajiquistão que você citou. Então, os 11 envolvidos que já foram presos são todos do Tajiquistão e de células do Estado Islâmico dentro do Tajiquistão. E não somente a Rússia de hoje em dia, mas a Rússia do passado, a Rússia da União Soviética, como líder da União Soviética, tem um histórico de repressão contra essas minorias. Então, basicamente, quando eles se tornam independentes, você vai ter uma rivalidade média ali. A Ucrânia é uma dessas ex-repúblicas, embora não seja islâmica, né? Uma rivalidade média dessa ex-república soviética contra a Rússia. E como dentro de algumas delas a gente tem islâmicos, e tem algumas células desses grupos também por lá. Eu lembro o caso do atentado da Maratona de Boston,
A maratona de Boston teve um atentado, talvez ali em 2014, 15, alguma coisa assim. Aí, caramba, teve um atentado lá em Boston, nos Estados Unidos, morreram 4 pessoas, explodiram uma mochila-bomba na maratona e tal, num evento lá em Boston. Tá bom, quem fez? Um grupo terrorista islâmico do Daguestão. Aí o pessoal foi jogar no Google para ver onde era o Daguestão. O Daguestão é uma província islâmica dentro da Rússia. Então, basicamente, o que os caras queriam? Notabilizar o caso deles, e conseguiram, né, para o mundo inteiro. Você fazendo um atentado lá do outro lado foi os Estados Unidos. Quando é no Oriente Médio, onde tem petróleo, onde tem interesse teu, tu tá lá se metendo em tudo. Mas quando é aqui dentro da redoma da Rússia, islâmicos sendo perseguidos, tu não quer se meter em nada. Tu não vem com esse pacote teu de, vamos trazer uma democracia e tal, nada disso. Então, para poder, de tanto tentar fazer atentados ali na Rússia, né, para poder chamar a atenção do mundo, eles foram fazer um atentado lá nos Estados Unidos. Então, quer dizer, a ação terrorista, ela tem tudo para ser, de fato, o que ela diz que é, né? Desvinculada do Hamas, desvinculada do conflito de Israel, desvinculada principalmente da Ucrânia, que no máximo algum financiamento, alguma coisa assim que possa depois ser descoberta, mas o atentado ser do Estado Islâmico não é incoerente. Só 2 comentários sobre isso, pra gente encerrar essa longa Rússia. Primeiro é que o Putin se notabilizou lá nos anos 2000, quando ele entrou por um conflito contra a Chechênia, que é uma outra república islâmica dentro da Rússia, né? É um caso interessante que aconteceu, que membros de um grupo extremista chechenos sequestraram pessoas russos, né, dentro de um teatro, acho que era um teatro ou cinema, e aí a polícia russa entrou atirando em geral, inclusive matando russos que estavam ali sequestrados, né? Deu um prazo lá, vocês têm meia hora para entregar. E os caras não entregaram e a polícia entrou matando todo mundo, né? E matou quase todo mundo que estava lá. Então esse é um primeiro detalhe. O Putin tem um histórico de combate a grupos islâmicos dentro da própria Rússia, não só o caso do ISIS, como você falou. E a segunda coisa que é interessante é que, nesse caso específico, os Estados Unidos e a Rússia estão em convergência. Assim, nós somos aliados, né, teoricamente aliados, contra esses grupos. Me perguntaram assim, você acha que o Putin quer que quem vença a eleição? O Biden ou o Trump? Com certeza o Trump, com certeza, tá? Porque é a ideia de ataque a grupos terroristas que os republicanos têm, desde lá do Bush, de guerra ao terror, o Trump é a mesma linha. Então, nesse aspecto específico, são 2 países bem alinhados, né? Por um outro lado, num eventual desentendimento é mais perigoso. Com certeza, né? Claro. Tendo claro. Trump de um lado e Putin do outro. O Biden é menos provável que ele comece uma guerra nuclear. Não, sim, mas na questão da guerra... de perfil, assim, não, de sim, ação. E na guerra da Ucrânia. O próprio Sim. Trump já disse que vai parar de dar ajuda à Ucrânia se ele virar presidente. Então, Putin quer muito que o Trump vença a eleição. Que é interessante você pensar nisso, tá? Vamos lá pro próximo tema. Top 2. Top 2 do nosso é... Bolsonaro vai ser preso quando? Dessa vez a gente pode dizer que, de fato, uma análise nossa, o Bolsonaro vai ser preso. Por quê? Vamos lá para as minúcias da coisa. A acusação que o Bolsonaro está agora envolvido, dentre muitas outras, é de ter tentado dar um golpe de Estado ao fim das eleições de 2022. Foi descoberto na delação do Mauro Cid, que é esse cara que você está vendo aí na imagem, que era o ajudante de ordens do Bolsonaro, e ele faz uma delação. E nessa delação está ali uma minuta, um documento de que se tentaria criar um estado de sítio no Brasil. O que é um estado de sítio? Quando o presidente ele fecha o Congresso e simplesmente ele governa por decretos. Então o presidente passa a ser ali... E quando pode se declarar estado de sítio? Quando o país está em guerra civil ou está sendo atacado por alguém, não numa eleição de um presidente, né? E aí, qual foi o ponto mais grave ali do caso? Quando foi descoberto que o Bolsonaro fez uma reunião junto com o general Heleno, com o Braga Neto, que seria o seu vice, general Heleno, que era o ministro do Gabinete de Segurança Internacional e tal, se encontraram com os três militares que eram os dirigentes das 3 forças, do general do Exército, do Brigadeiro e da Marinha, né? Então, os 3 dirigentes das 3 forças armadas se encontraram com o Bolsonaro e com a sua cúpula em Brasília. E ali foi discutido um golpe de Estado no Brasil. Estamos falando aqui, Augusto, de julho de 2022, nas vésperas das eleições. Então, já pensando que ele poderia perder as eleições para o Lula, havia um plano muito bem orquestrado de golpe. E a gente esteve muito perto disso acontecer.
Cabe lembrar que quando acabou as eleições, tinha gente em porta de quartel pedindo golpe. O Braga Neto, que ia ser vice do Bolsonaro, ele foi ao quartel e deu apoio para aquelas pessoas continuarem ali. E ele só não aconteceu, a gente pode afirmar aqui, porque 2 desses dirigentes das forças disseram não. É muito importante deixar claro aqui que o líder da Marinha colocou para o Bolsonaro as tropas à disposição. As tropas estão à sua disposição. Se você quiser dar um golpe, estou aí. E, para nossa sorte, o general do Exército e o da Aeronáutica disseram não. Isso, a gente não vai apoiar esse tipo de ação. E o da Aeronáutica disse que se o Bolsonaro continuasse insistindo, ele iria prendê-lo. É tão sério isso que esses 2 caras, eles começaram a ser perseguidos por bolsonaristas em redes sociais, nos condomínios onde moram. É claro que a gente não pode dizer aqui que eles são heróis da pátria, porque, de fato, o que seria certo é declarar, de fato ali, dar voz de prisão, né? Porque você decretar eles um presidente... na reunião, eles já não estavam... No mínimo, prevaricação. No mínimo, né? Porque você vê um crime acontecendo e você não fazer nada. Mas, de fato, a gente chegou muito perto de ter um golpe de Estado. Isso foi descoberto agora. E o que vai acontecer nos próximos passos? Os próximos passos a gente não... O passaporte do Bolsonaro já foi recolhido, né? Ele não pode sair do Brasil. E aí eu acredito, a gente tem perguntado muito isso para os nossos amigos que são do direito ali, a gente acredita que o Supremo está ali juntando mais provas para em algum momento o ex-presidente Jair Bolsonaro ser preso, e pode ser a qualquer momento. Inclusive pode ser hoje, quando a gente estiver aqui gravando esse episódio, imagina. Tomara que não seja hoje, porque senão a gente vai cagar o troço do episódio de março. É verdade. Enfim, já vai nascer desatualizado. Cara, uma coisa que eu acho muito louca, e eu demorei pra entender isso, tá? Eu fui entender depois de bem mais velho, que as investigações, fatos, delações, depoimentos e tal, quando elas correm em segredo de justiça, elas basicamente são do conhecimento daqueles juízes, daquelas pessoas envolvidas no processo, há mó tempão. Sim. Então, por exemplo, no ano passado, muito provavelmente, o Flávio Dino já tinha lá os nomes do Chiquinho Brazão e do Domingos Brazão, que a gente vai falar mais tarde sobre o assassinato da Marielle, né? E, caraca, que loucura, o maluco vai pra televisão direto, ele fala sobre o caso, ele diz, a gente tá avançando, e o maluco já sabia, já tá ligado? E só quando monta um caso e faz a operação é que a gente fica sabendo. Sim. Então a gente tem um delay de alguns meses, ou até às vezes de mais de ano, né? Entre o que é descoberto e o que é colocado. Só uma coisa, eu acho que você não mencionou, o Mauro Cid já tinha sido delator disso, mas foi o avanço das delações, na verdade a liberação, né, de outra camada das delações do Mauro Cid que trouxe esse fato novo dessa reunião e tal. E é uma delação que normalmente o cara fica falando por horas. Então eu sempre fico viajando, tipo, o que mais esses caras falaram, né? Mas que talvez ainda não tenha prova, ou talvez ainda não tenha o caso montado todo bonitinho para ser liberado, né? Dá para viajar legal aqui nas possibilidades. Então, uma coisa em relação ao Mauro Cid, que era a pessoa mais próxima ali do Bolsonaro, tem várias coisas envolvidas aí, tá? O pai do Mauro Cid, ele foi chamado agora pela PF para acariação sobre o que aconteceu em relação às joias, porque o pai do Mauro Cid, também é Cid, né? Ele teria sido responsável por vender as joias que o Bolsonaro recebeu da Arábia Saudita nos Estados Unidos. Você tá lembrando. O pai do Mauro Cid é aquele cidadão que apareceu na foto de uma caixa eu acho que de um relógio, se eu não me engano, um artefato qualquer que tinha sido vendido, né, pela família Mauro Cid. E basicamente o maluco foi tirar uma foto pra poder mandar o OLX, tá ligado? Tirar uma foto. E aí, o cara pagou a reflexão, o reflexo dele ali no próprio vidro do negócio. É um pessoal limitado. Né? E uma outra coisa interessante, 2 coisas interessantes sobre isso, é que o Mauro Cid, ele fez a delação, só que a PF descobriu outras coisas fora da delação do Mauro Cid, né? Eles fizeram uma operação na sede do PL e descobriram no computador do PL, estava lá na sala do Bolsonaro, a minuta do golpe. Tava não, achei que você ia falar de outra coisa. Essa outra segunda coisa eu vou dizer também. Mas a minuta do golpe, o documento que estava lá escrito, vamos dar um golpe, vai ser assim, estado de sítio, estava nessa minuta que o ministro Alexandre de Moraes iria ser preso, ele e o Gilmar Mendes, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, seriam os 3 presos, estava no computador
da sala do Bolsonaro na sede do PL. E acharam também ali, e por isso o Valdemar da Costa Neto, que é o presidente do PL, foi preso, uma arma que estava no gabinete do Valdemar, que estava em nome de outra pessoa. E, pasme, Augusto, uma pepita de ouro do tamanho de um ovo estava na gaveta do Valdemar da Costa Neto. E agora a PF está investigando de onde veio uma pepita de ouro do tamanho de um ovo estava no bagulho. E aí ele acabou sendo preso por conta disso. Pode ser que ele faça alguma delação também. Mas o que a PF disse? Ó, ô Mauricídio, você falou essas paradas aí, mas não tinha esses detalhes. E o que acontece? Numa delação premiada, importante para a audiência, quando o delator ele não fala tudo o que aconteceu, sem omitir nada, ou conta alguma mentira, aquilo que foi prometido para ele se retira, né? Porque como é que é uma delação? Você vai ser condenado a 30 anos, você delata algo que é importante para as outras investigações, você tira ali 10 anos da sua pena, 15 anos da sua pena, ou você pode cumprir liberdade. Quando é uma pena menor, progride para regime semiaberto. Exatamente. Então, pode ser que o Mauro Cid tenha feito a delação e fique preso mesmo não assim. Não adiante nada. Tipo, gente porra nenhuma. E aí saiu um áudio dele agora, não sei se você viu, um áudio dele falando assim, eu tô ferrado, eu me ferrei sozinho, perdi minha vida financeira toda, perdi a carreira. Aí ele começou a falar, tá todos os generais aí soltos, não vai acontecer nada com ninguém, Bolsonaro tá milionário e eu que me fudi. Ele falou exatamente desse jeito. E a última coisa é a questão da vacinação, né? Que você botou a foto ali. Cara, essa foto é maravilhosa. Você quer comentar sobre isso? Cara, no meio dessas investigações todas, foi descoberto também, ele já sabia disso antes, né? Mas ficou provado lá. Acharam no computador da Casa da Alvorada, onde o Bolsonaro, onde o presidente Por isso que mora, eu tava rindo, que isso é sensacional. Exatamente. E ele imprimiu uma declaração falsa de vacina no computador da Casa da Alvorada. Isso é Vai nível. ser burro na casa do... Cara, isso é nível imprimir carteirinha de estudante pra pagar meia no cinema, tá ligado? Porra. Exatamente. Caralho. E aí foi descoberto, né, que o cartão de vacinação dele e da filha dele, Laurinha, viu a intimidade, Laurinha? Foram falsos, né? Então... Foi a Laura ou foi a filha do outro cara que falou que não, papai, não precisa falsificar, eu tomo a vacina. Aí o cara acho que foi a filha de um outro cara. Tava no meio da delação, que foi falsificar. Ele, não falsifica não, papai, eu tomo a vacina. Aí o cara em questão, que eu não lembro quem era, poxa, filha, você é muito corajosa. Cara, meu irmão, é uma galera especial, cara, né? Então, assim, a gente, voltando ao que eu disse quando a gente começou a falar sobre isso, o Bolsonaro vai ser preso, só não sabemos quando. E falando nisso, né, a batata dele tá assando de uma tal maneira que a gente teve... Cara, a gente fez a nossa reunião, definiu o que ia ter nesse episódio na sexta-feira. Aí quando a gente terminou de fazer isso e foi partir para um outro trabalho, a gente tava na sua casa, eu levantei e fui pegar uma água na geladeira. Eu passei, olhei pela televisão, atentado na Rússia. Eu falei, caralho, porra, lá vamos nós abrir o roteiro de novo e tal, não sei o quê. Beleza, aí abrimos o roteiro, ajeitamos. No sábado eu terminei de concretizar o roteiro. Falei, beleza, tá pronto, é só a gente, né, consolidar, pegar mais umas informações e tal. Acordamos domingo de manhã com a história da Marielle, né? Aí a gente, porra, foi lá, pegou, abriu de novo, Marielle, tal, que vai ser o nosso top 1 de novo, de hoje. Legal. Aí, segunda-feira, a gente já, não, porra, o negócio da Marielle não tem como aparecer algo que chame mais atenção do que isso. E na segunda-feira, o caso da Marielle foi meio que ofuscado pelo cidadão Jair Bolsonaro, que diante da apreensão do passaporte dele por parte do Supremo Tribunal Federal, no dia seguinte à apreensão do passaporte, ele falou, cara, vão me prender, tô pra ser preso. Em meados de fevereiro, né, tô pra ser preso. E o New York Times, embora isso seja puro suco de política brasileira, foi o New York Times que deu essa notícia, mostrou imagens do Bolsonaro passando 48 horas na Embaixada da Hungria aqui no Brasil. Cara, isso é um negócio de filme. Pra quem tá perdido, a Hungria ela é presidida por um cidadão chamado Viktor Orbán, que é um desses caras aí na linha do Putin e tal, como a gente tinha falado. E claro, era best friend forever lá do Bolsonaro, quando o Bolsonaro era presidente. E aí o Orbán, com essa aproximação em relação ao Bolsonaro, entendeu o Bolsonaro que, porra, a embaixada da Hungria seria um refúgio possível, né? Embaixadas, é importante entender também, tem um caráter de inviolabilidade, né? Então a PF não pode invadir a embaixada para prender o cara. Eu precisaria que os húngaros entregassem o Bolsonaro no portão da embaixada. E como isso o Bolsonaro imaginava que não ia ser feito, ele teoricamente estaria ali a salvo.
E aí ele discutiria, imagina-se que se isso acontecesse, talvez um pedido de asilo político, de refúgio e tal na Hungria, que ia gerar uma puta crise diplomática. A Hungria é da União Europeia, a Hungria é do Acordo de Schengen, né, da circulação de pessoas da União Europeia. Então, ela não pode simplesmente dar asilo político pro Bolsonaro e depois o Bolsonaro brotar lá na França, né, que não tem nada a ver com essa história, entendeu? Assim, é uma pataquada bizarra. E ele ficou lá 2 dias, saiu de lá e falou, acho que tá tranquilo, né? Ninguém vai me prender. O maluco simplesmente passou 2 dias dentro da embaixada. É assim, o março foi de fato um mês surpreendente. Você viu o vídeo da Michelle Bolsonaro? Michelle Bolsonaro fez um vídeo numa igreja falando assim, agora então a pessoa não pode dormir na casa de um amigo e fica... não pode dormir na casa de um amigo e ficar lá uns dias na casa de um amigo. Qual o problema disso? Que nem ela ficava na casa do Osmar Terra. Opa! Isso foi delação também. Achei nada a ver. Isso foi delação também. Bom, então... A gente teve esse caso da Hungria aí trazendo, cara, a possibilidade de um caos aí na política nacional. O Bolsonaro pode... É curioso, o Bolsonaro pode ser preso por ter tentado fugir de ser preso. Porque o Alexandre de Moraes declarou 48 horas pro Bolsonaro explicar. Tipo, ô Bolsonaro, o que tu foi fazer lá, né? E a defesa do Bolsonaro já deu umas declarações ali à imprensa dizendo que ele foi lá discutir parcerias econômicas com a Hungria. Tipo assim, só contesta a nossa inteligência pra caralho, né? A Hungria mal é parceira econômica brasileira, o cara não é mais presidente há um tempo, tá inelegível, ele foi lá discutir o quê de parceria econômica com a Hungria, né? E aí isso pode render uma tentativa de obstrução de justiça, por exemplo, né? Só uma correção que muita gente começou a falar disso. Não, porque a Hungria é território estrangeiro. E aí, a embaixada da Hungria. E aí, como ele estava sem passaporte, então é como se ele tivesse tentado fugir do país. Não tem esse peso. Eu já verifiquei especialistas falando e tal, dizendo que não tem esse peso, porque o que você tem é a inviolabilidade, né? Lá dentro você não pode ter nenhum tipo de ação, mas, enfim, não conta como se ele tivesse ido pro exterior, tá? Sim. Então, por isso ele não pode ser preso. Mas se ele... não, eu fiz isso para impedir uma eventual prisão do EPF, aí já se estuda, inclusive, a instalação de uma tornozeleira eletrônica no Bolsonaro por parte do Supremo Tribunal Federal. Eu vivi para ver isso, Luiz. Eu só me lembro de uma dessas muitas manifestações que ele fez, ele dizendo assim, eu só saio da presidência preso ou morto. Eu não vou ser preso, nem morto. Ou seja, saiu de qualquer forma, né? Pelo visto... E vai ser preso. Pelo visto... É isso aí. Chegamos ao... Quem mais foi preso, cara? Isso daí era outra grande pergunta que a gente viveu pra ver 6 anos e 14 dias depois, né? Cara, quem matou Marielle e por quê? E quem mandou matar Marielle, né? A gente ficou 6 anos esperando por esse dia, e eu falo a gente, quem tem um mínimo de decência, né? Não aquelas pessoas idiotas que vão comentar na nossa postagem falando ela era fechada com os narcos e ela era fechada com os ladrões e com os corruptos e com os traficantes e tinha que ter morrido mesmo. Mas quem tem um mínimo de decência queria pelo menos uma solução para esse caso e parece que chegamos à solução do caso, né? Ou muito perto da solução completa desse caso. Eu te confesso, Augusto, que... Olha a imagem lá, Thiago. Esses 2 caras que estão aí na esquerda, o primeiro aí da esquerda, o Domingos Brazão, e o do meio, Chiquinho Brazão, eu conheço muito bem eles, assim, porque eu cresci ali na favela do Rio das Pedras e eles estavam sempre ali, né? Envolvidos com aquela rapaziada dali. E aí o que aconteceu agora? A Marielle, ela foi morta em 2018, 6 anos atrás. Todo mundo vai lembrar desse caso. Ela e o Anderson, né, Gomes, que era o motorista dela. E o que se descobriu? Que esses 2 caras aí foram os mandantes do assassinato, né? Só diga-se, o que se descobriu com outra delação premiada. Exatamente. Do Rony Lessa, que é o atirador, confesso. Que é quem matou de fato. Que é quem matou. Exatamente. E o Rony Lessa, que era um miliciano, dono de máquinas de caça-níquel na Barra e que morava no condomínio do Bolsonaro. No condomínio do Bolsonaro e que a filha do Rony Lessa era namorada do Jair Renan. Na verdade, ele pegou todo mundo do condomínio. Não, porque ele era um cara realmente muito... Uma virilidade absurda. Mas, enfim, de qualquer maneira,
Cara, o Bolsonaro, quando foi perguntar, quando surgiu pela primeira vez o nome do Rony Lessa lá, e aí era época do governo Bolsonaro, né? O Bolsonaro falou, não, que eu não me lembro de quem é, tipo... Você lembra aquele caso do Bolsonaro no Roda Viva, falando que roubaram a moto dele, e aí foram levar a moto... Aquele episódio que roubaram e levaram a arma do Bolsonaro e tal. Sim. Sabe quem levou a moto para o Bolsonaro na casa dele, em Vila Isabel, onde ele morava? O Rony Lessa. Rony Lessa, que era pai da menina que o filho dele namorava, tipo, vizinho de porta. Sim. Aí ele disse, não, mas que não tem como eu conhecer o Rony Lessa, eram 150 pessoas naquele condomínio. Porra, também é contestar nossa inteligência. E tem outro detalhe, só pra gente fazer um gancho com o Bolsonaro anteriormente, mais um gancho. O Rony Lessa, ele era parceiro do Adriano da Nóbrega. O Adriano da Nóbrega, que era o chefe do escritório do crime, aqui no Rio de Janeiro, existe ainda um escritório do crime, ou seja, quando um miliciano ou um bicheiro quer matar alguém, ele contrata esses caras que são assassinos profissionais e o líder desses era o Adriano da Nóbrega. Adriano da Nóbrega trabalhou para Flávio Bolsonaro e o Adriano da Nóbrega, a mulher e a mãe do Adriano da Nóbrega eram assessoras do Flávio Bolsonaro e o Adriano da Nóbrega era um grande amigo do Lessa, né? Inclusive tem vários assassinatos aí juntos. Só um adendo antes de você continuar. A gente não está afirmando, então, que o Bolsonaro está diretamente envolvido na morte da Marielle Franco. Mas a gente está dizendo que as pessoas que orbitam o Bolsonaro, inclusive na campanha do Bolsonaro, estavam os dois aqui no Rio de Janeiro, os dois irmãos Brazão fazendo campanha junto com ele, são justamente as pessoas envolvidas no crime contra a Marielle Franco. Validando aquela frase que a gente sempre repete de nem todo bolsominion, mas sempre um bolsominion. Exatamente, né? É um ambiente e uma validação de determinados valores que são os mesmos valores das pessoas que mandaram matar Marielle Franco. E aí o que aconteceu agora, e aí o que a delação do Lessa diz? De que esses dois mandaram matar a Marielle porque ela era uma pedra no sapato desses dois e da milícia aqui no Rio de Janeiro. E aí esse segundo cara aí da imagem, o Chiquinho Brazão, que é deputado federal, ele tinha um projeto ali de lei, na época que ele era vereador aqui no Rio, para legalização dos terrenos na Zona Oeste, ou seja, os terrenos onde a milícia explora, construindo uma porrada de prédios para aluguel e tal. E a Marielle era a grande voz contra esses milicianos que atuam principalmente na Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro. Então, a causa da morte da Marielle está associada diretamente à milícia, ao jogo do bicho, de onde esses dois caras, o Chiquinho e o Domingos Brazão, eram os líderes. Agora, o caso mais impressionante para mim é do terceiro cara da foto, que é o Rivaldo Barbosa, que era chefe da Polícia Civil do estado do Rio de Janeiro. E que foi colocado na Polícia Civil, é mais aí uma correlação que a gente estava falando anteriormente, foi colocado como chefe na véspera da entrada da intervenção federal aqui do Braga Neto, que era ministro do Bolsonaro e que era o vice para essa eleição de agora. Seria ele era recém-empossado na véspera do assassinato. E foi empossado ali na véspera do assassinato. Então, ele se torna chefe da Polícia Civil durante a intervenção federal feita pelo governo Bolsonaro e ele foi o cara que recebeu dinheiro desses milicianos para acobertar o caso. Foi descoberto nessa delação também que a Polícia Civil, a Delegacia de Homicídios, recebia uma mesada da milícia e do jogo do bicho, que girava em torno de 300 a 400 mil por mês para não ter investigações. E agora você compreende porque tantas pessoas, políticos e juízes, morrem no Rio de Janeiro e você não tem quem foi que fez, quem matou. A Marielle seria apenas mais uma. Só não foi porque a mídia ficou muito em cima, porque os movimentos sociais ficaram em cima, batendo durante 6 anos, perguntando quem matou Marielle Franco. E agora nós descobrimos quem matou. O caso é tão bizarro, Augusto, que o Rivaldo Barbosa, ele, no dia da morte, ele ligou para as famílias da Marielle. Ele estava no enterro, ele abraçou a Aniele Franco, que é hoje ministra da Igualdade Racial, que é a irmã da Marielle, abraçou a Mônica Benício, que era a esposa da Marielle, que agora é deputada. Tem uma fala da Mônica Benício falando que ele me deu um beijo no rosto e falou que iria solucionar o caso, que era uma questão de honra. E caralho, o maluco era... É inacreditável. Parece uma parada de filme, né? Parece filme, assim. Pô, a gente vê esses casos em filme, o chefe da polícia. E eu fui estudar um pouco esse caso. O Rivaldo, ele é da Polícia Civil já há muito tempo, né? Ele foi chefe da Delegacia de Homicídios durante muito tempo. Mas a Polícia Civil, ela vem com esses casos assim de associações com o crime
desde o Álvaro Lins. Lembra do Álvaro Lins, lá atrás, de 2008, que era o chefe da Polícia Civil, que foi descoberto que ele era associado ao jogo do bicho e ele foi preso por conta disso, né? Então, a gente fica sempre muito batendo, dando porrada na Polícia Militar, corrupção e tal, mas a Polícia Civil tem um histórico também de corrupção ali dentro, e agora o Rivaldo Barbosa, ele é mais um, né? Esse caso me chamou muita atenção, assim, o fato de ele ser o chefe da polícia estar associado com os milicianos. O caso parece ter chegado ao fim, a gente tem aí as investigações vão continuar, né? Uhum. A gente não sabe o que mais o tem Lewandowski, por aí. O Lewandowski, o atual ministro da Justiça, disse que o caso é dado já como resolvido, né? Que Sim. a princípio não tem mais coisas. Eu não sei direitinho se ele pode ter acesso a determinadas questões que estão rolando dentro do STF. Mas assim, nos bastidores, o cara é ex-ministro do STF e tal. Se tiver mais alguma coisa aí no bolo, ele sabe. E eu não sei em que medida isso foi um verde. Porque eu achei muito esquisito. No dia que jogou o negócio ali, tem nada pra acontecer agora de governo federal, assim, a princípio, né? Dele ganhar uma puta popularidade e tal, não sei o quê. O que que acontece? O cara chega e fala, não, e a gente resolveu, tá? Resolveu, não tem mais nada. Não parece um verde? Não parece assim, tipo... vamos dizer que resolveu pra deixar todo mundo tranquilo e a gente poder investigar mais e aprofundar mais a questão? E eu queria complementar com uma coisa, cara. Você sabe, quem ouve a gente sempre sabe aí, o quanto eu sou crítico de várias questões do governo Lula, o quanto eu sou crítico de várias questões do governo atual. Mas dá para afirmar com segurança, graças ao combo de Polícia Federal, STF e Ministério da Justiça. Se o Bolsonaro tivesse ganho as eleições de 2022, o que a gente descobriu agora no domingo jamais teria sido descoberto. Porque o Flávio Dino, então ministro da Justiça, que agora está no STF, ele disse que pessoalmente iria se encarregar de forçar as investigações, de forçar as delações e tal. E o Rony Lessa simplesmente estava lá para delatar, né? Já estava preso, estava já com a delação assinada e não delatava, né? E simplesmente quando veio, eu lembro que eu falei isso para você no dia que a gente estava começando a pensar do episódio, sem saber isso tudo. Eu falei, cara, vamos comentar esse negócio do Rony Lessa, porque a delação dele foi feita em sigilo e ela subiu para o Supremo. Então, se ela subiu para o Supremo homologar, se não foi o juiz estadual que homologou, isso quer dizer que tem agentes públicos no cargo atual, né, que estão envolvidos. Ou ex-presidente, ex-governador, coisa do tipo. Então, assim, tem que ter político envolvido. Então, isso é muito importante. Sim. Aí você, mas subiu pro Supremo mesmo? Subiu e tal, não sei o quê. Deu 48 horas, veio tudo à tona. Exatamente. Esse caso só se federalizou porque o Dino virou ministro e porque tem envolvimento com um deputado federal, que é o Chiquinho Brazão. E também pelo fato... E o outro é do Tribunal de Contas da União. Exatamente. E pelo fato também de que o caso foi para a mão da PF, uma vez que a Polícia Civil estava contaminada, né? O chefe da Polícia Civil está envolvido com milicianos e recebendo mesada de milicianos. Então vamos federalizar o caso porque a gente vai resolver. E foi resolvido, aí fica nossos sentimentos à família da Marielle Franco, né? Tem a foto ali. Foi uma pessoa que lutou muito por questões sociais, contra massacre de polícias em favela, contra a milícia. Então uma mulher preta, LGBT, assassinada pela milícia, que já matou tantas outras pessoas. E é uma felicidade assim, muito grande a gente ter tido essas prisões e ter chegado a uma solução do caso, né? Dá um aperto no coração assim, de gente saber que isso acontece, de que o problema não está resolvido na cidade. A cidade é uma cidade violenta, que pessoas vão continuar morrendo, principalmente quando são pretas, principalmente quando são pobres, quando vêm da periferia. Mas quando alguém que está na dirigência disso é preso, dá um certo quentinho no coração, um certo alento de saber que a gente tem alguma esperança, assim, né? De dias melhores. É isso. Temos. Só queria, antes da gente finalizar, só justificar para vocês uma coisa. Devido a esses contornos, né, esses últimos dias, né, em que a gente teve que acrescentar tanta coisa no episódio, a gente não falou das eleições, né, da central das eleições. Muito resumidamente, a gente teve pesquisa em São Paulo e deu empate técnico, porém a rejeição ao candidato eventualmente indicado pelo Bolsonaro parece ser maior do que a rejeição eventualmente a um candidato do Lula. Porém, por um outro lado, a rejeição do Boulos é maior do que a do Nunes. Então tá um sinal trocado lá que continua sendo provável um segundo turno, Boulos e Nunes, e o Boulos perdendo a eleição, porém
Ainda mais com esse cenário agora, dessas novidades, mesmo que tenha a ver com o Rio de Janeiro, esse caso do Bolsonaro e tal, o dedo apontado do Bolsonaro para o Ricardo Nunes pode decidir a eleição em São Paulo pró-Boulos, né? E aqui no Rio de Janeiro a gente teve diversas candidaturas confirmadas, né? O Tarcísio, o Paes, que já estava confirmado como candidato à reeleição, o Pedro Duarte do Novo, a Marta Rocha do PDT, teve uma série de confirmações, o Ramagem do PL, que vai ser o dedo apontado do Bolsonaro aqui no Rio de Janeiro. E tá sendo investigado também, né? Que tá sendo investigado também. Por causa da ABIN, que a gente falou aqui. A gente falou, acho que no Notícia de Janeiro. Né? Exatamente, é janeiro. Acho que foi no de janeiro. Então pode ser que ele também tenha algum... Assim, eu acredito, sinceramente, voltando ao caso que a gente falou agora, que eles estão juntando provas pra derrubar geral, assim, perto da eleição. Aquela fala do Lewandowski me soou um verde muito, sim, assim, sim. Eu olhei aquilo e falei, não teria por que ele falar isso. Ele vai deixar a galera que é adepta ao governo puta. Sim. Porque a galera quer sangue, irmão. Agora ela quer descobrir cada um, quer que caia todo mundo. E tu imagina se um dos brasão faz delação. Moleque, cai o Rio de Janeiro. Eu falei isso esses dias brincando. Cai o Estado. Todo mundo roda, entendeu? Agora, eu acho que eles estão juntando prova não somente... Um aluno me perguntou lá na época que o Lula foi preso, na eleição de 18, ele me perguntou em 2017, pessoal, você acha que o Lula vai ser preso? Eu falei, só ano que vem. Ele, por quê? Eu falei, porque é ano eleitoral. Sim. Então, assim, eu acho que jogar uma bomba, se existir uma bomba pegando personagens maiores, né? Federal, né? Mais pra perto da eleição de 26. Sim, também acho que vai segurar. Vai demorar, sim, gente. Esse caso, se ele tiver mais fatos, ele vai vir mais adiante. E só por último, o Pedro Paulo, né? Aquele do Pedro Paulo que chegou a ser candidato e tal. Ele agora tá como favorito, como vice do Eduardo Paes, né? Pedro Paulo, que está se notabilizando muito por conta de ser o deputado que mais está em prol aí da questão do estádio do Flamengo e tal. É uma figura que, engraçado, ele fala com os trejeitos do Eduardo Paes, né? Ele é pupilo do Paes total. O PT parece que não quer muito aceitar essa ideia, porque quer ali o protagonismo, quer um vice-cabeça de chapa. A lembrar que quem for o vice do Paes, muito provavelmente o Paes concorrendo a governo em 26, vai virar o prefeito do Rio de Janeiro em 2026, né? Então essa é uma decisão interessante também que a gente tem aí pela frente. Então, mais rapidamente, só para não deixar em branco, mas de qualquer forma fica registrado. É isso. Cara, reforçando os recadinhos do Tio Alu, que ele deu lá no início. Se você gostou desse episódio, deixa um comentário aqui embaixo no YouTube ou no Spotify. Não deixa de contar, não pra gente, mas a gente também gosta de saber, mas pra plataforma que você gostou desse conteúdo, para que ele seja entregue para mais pessoas e a gente possa fazer cada vez mais esses conteúdos para vocês. A gente está no YouTube, atualize esse podcast tudo junto. A gente está no Spotify também com os nossos episódios completos e corte quase todo dia no Instagram e no TikTok. E falando em Instagram, eu por lá sou o Augusto Gel, esse energúmeno é o Aloysio Professor e esse foi mais um episódio do Atualize Valeu. Podcast. Beijo grande, Beijo. Até a próxima.